Arrancando, João, queres apresentar-te? Sim, posso apresentar. Não há assim grande coisa a dizer, na verdade, mas eu sou jornalista do Observador, caso ainda não tenham percebido onde estou a esta hora da noite. Eu trabalho no Observador desde 2016, a altura em que entrei para aqui ainda como estagiário, portanto eu tenho apenas 26 anos. Um, desde essa altura que me tenho dedicado particularmente a acompanhar as questões da Igreja Católica, em particular das religiões, num sentido mais amplo e abrangente, embora na realidade portuguesa a Igreja Católica seja particularmente dominante e, portanto, do ponto de vista jornalístico, cabe-nos também mais o escrutínio das instituições católicas. A título de curiosidade, isto começou exatamente porque, não sei se vou já matar alguma pergunta, mas essencialmente na altura eu propus algumas histórias que permitissem antecipar. Não sei se lembram, em 2017 o Papa Francisco esteve em Portugal para a canonização dos Pastorinhos de Fátima e para o centenário das aparições, e na altura a visita do Papa era claramente um dos acontecimentos centrais do ano 2017, era preciso antecipá-lo e trabalhá-lo do ponto de vista jornalístico. Eu fiz algumas propostas ao jornal e acabou por se tornar essa a minha área central de atuação aqui no jornal. Creio que fui chamado a esta reunião hoje. Esta reunião talvez seja uma palavra demasiado séria, mas este convívio digital para falar sobre os abusos sexuais, porque efetivamente entre o final de 2018 e o início de 2019, numa altura em que a crise dos abusos na Igreja atingiu um pico, um ponto de ruptura muito significativo a nível global, que obrigou o Papa Francisco a convocar uma cimeira no Vaticano, sobre a qual podemos falar a seguir. Eu estive lá na altura, e nós aqui no Observador, eu e a Sónia Simões, lançámos-nos a um trabalho de investigação jornalística com o fito de procurar a realidade dos abusos sexuais na Igreja em Portugal. E nós fizemos-lo essencialmente com o objetivo de explorar como tinha sido a atuação da Igreja Católica num conjunto de casos que já eram conhecidos do público, do ponto de vista judicial, e portanto essa série de reportagens inicial foi publicada em fevereiro de 2019, deu origem depois a um conjunto de investigações posteriores sobre casos que, esses sim, ainda não eram do conhecimento público. Eu, no ano de 2020 e 2021, aproveitando o confinamento que nos foi proporcionado pela pandemia, lancei-me ao desafio de escrever um livro sobre a história dos abusos sexuais na Igreja Católica ao longo de 2000 anos. Portanto, eu lembro-me de, na altura, durante o processo das reportagens de investigação e depois durante o processo da cobertura da Cimeira, ter lido bastante sobre o facto dos abusos sexuais na Igreja Católica não serem um fenómeno puramente contemporâneo, ou seja, nós podíamos, embora pudéssemos situar a crise claramente nos últimos 40 anos, desde o início da década de 80 nos Estados Unidos até estas crises que conhecemos hoje, era um problema com raízes históricas na própria natureza da hierarquia do cristianismo e da própria natureza da organização religiosa da Igreja Católica. E, portanto, eu dediquei-me a escrever esse livro, que saiu em outubro de 2021, chama-se Roma, Temos um Problema. Este livrinho aqui, não sei se já se cruzaram com ele em alguma livraria. Saiu pela Tinta da China em outubro do ano passado, e que no fundo ele resume a história dos abusos sexuais na Igreja desde o século I, desde os primórdios do cristianismo, da Igreja primitiva, até à crise contemporânea. Pronto, eu acho que eu escrevi o livro apenas porque tinha este desejo em 2020 de estudar esta história,
mas efetivamente os últimos meses têm comprovado que o livro saiu em boa altura. Isto não foi premeditado, mas o livro saiu numa altura em que o tema voltou claramente à discussão pública na Europa Ocidental, na Europa cristã, marcadamente cristã, da Europa Ocidental, da Europa do Sul, e em Portugal, particularmente com a criação desta nova comissão, que eu julgo que agora talvez possa abrir aqui, mas enfim, acho que ficam aqui com uma ideia sobre o meu trabalho nesta área, é essencialmente este. Eu acho que o timing do lançamento do livro e da comissão são fascinantemente perto um do outro, mas queria nisso depois, queria-te lançar com a pergunta mais abrangente possível, acho que é, quando falamos na crise de abusos sexuais na Igreja Católica, provavelmente de abuso de menores, mas é maior do que isso, qual é a escala deste problema, dentro daquilo que consegues definir a nível global e a nível de Portugal, que são questões muito diferentes? Sim, é a escala do problema. Eu acho que, enfim, se me pedes números do ponto de vista concreto, é muito difícil fazê-lo, e é sempre especulativo, e é sempre por baixo, porque sabemos, por causa da natureza dos próprios crimes sexuais, qualquer estatística que tenhamos vai sempre representar 10%, 15% do que possa ser o problema na realidade, mas a escala do problema resume-se de uma forma muito simples. Trata-se claramente de um problema sistémico, ou seja, um problema que reside na própria natureza da Igreja. A Igreja, desde o início da sua história, optou por legislar de forma muito extensiva e muito abrangente e muito invasiva sobre a vida sexual dos fiéis. Sobretudo porque logo desde o início, nas primeiras décadas posteriores à vida de Jesus Cristo, importava que aquela nova fé, que ainda uma altura ainda vivia de modo clandestino, ainda tinha de se impor à religião antiga, que era o judaísmo, tinha de ser moralmente bastante perfeita, e, portanto, devia afastar-se, evidentemente, das tentações da carne, daquela ideia de que o sexo, daquela dicotomia muito herdada dos gregos, não é? De que a carne é má e o espírito é bom, e, portanto, nasce logo nos primórdios do cristianismo um certo afastamento total relativamente à própria ideia do sexo. E isto é uma realidade que se prolonga ao longo de 2000 anos, e nós vamos identificando processos legislativos internos da Igreja relativamente ao celibato dos padres, relativamente às regras do casamento, relativamente a uma série de pressupostos que associam o sexo e a moral, que levaram a que a Igreja se definisse como uma espécie de refúgio moral da sociedade. E qual era o problema de tudo isto? É que depois tínhamos muita gente dentro da Igreja Católica, a começar pelos próprios membros do clero, que não viviam de acordo com aquilo que era a pregação oficial, portanto, da moral sexual. E numa altura em que, ou seja, num período histórico em que, eu estou a fazer uma análise completamente abrangente que não tem em conta depois as especificidades de cada período histórico, podemos ir lá também, o livro depois reflete um bocado isso, mas, por exemplo, se pensarmos só nos últimos séculos, numa lógica em que a Igreja dependia da autoridade do clero nas comunidades para se impor como autoridade também terrena, ou seja, dependia da sua autoridade moral para se impor como autoridade pragmaticamente terrena, qualquer machadada na autoridade moral da Igreja, designadamente uma machadada que fosse dada pela exposição de um escândalo de abuso sexual, ou de um escândalo de uma relação de um padre com uma mulher, ou um escândalo, portanto, qualquer escândalo de índole sexual, era sempre visto como uma ferida na autoridade da Igreja. E, portanto, se me perguntas o que é que diferencia, que eu acho que é uma pergunta profundamente legítima, porque é que a discussão sobre os abusos sexuais na Igreja Católica merece um debate específico
particular, merece enfim, que eu me tenha dedicado a escrever um livro sobre o problema dentro da Igreja, e não tenha ido falar do abuso sexual de menores enquanto um problema abrangente, que transversal a todos os setores da sociedade, é porque eu não considero que o grande problema em toda esta história seja, ou pelo menos que a especificidade do problema nesta história seja o abuso de crianças. O que é particular no caso da Igreja Católica é que a Igreja montou, ao longo de séculos, um sistema de encobrimento sistemático dos crimes sexuais que aconteceram no seio da instituição. Não porque estivesse particularmente importada com a proteção das crianças, com a proteção da dignidade das crianças ou da autodeterminação sexual das crianças, ou seja o que for, mas porque a exposição de um escândalo sexual punha em causa a autoridade da Igreja. E, portanto, a Igreja, para ver protegida a sua reputação, a sua imagem pública e, sobretudo, o seu poder, deliberadamente durante séculos e a fio, e nas décadas do século XX, nas décadas cuja história nós podemos estudar com base em testemunhos vivos, então isso torna-se particularmente evidente, optou por criar esquemas de silenciamento das vítimas, ameaçando-as com o poder da Igreja, mudando os padres da paróquia A para a paróquia B porque assim já não se falava, esquecendo que na paróquia B também havia crianças em potencial risco, etc, etc. Portanto, se me perguntas a dimensão deste problema é que isto é um problema que vai ao coração da Igreja Católica, vai ao centro daquilo que é a instituição, ao centro daquilo que é o funcionamento da instituição. Isto ataca os valores fundacionais da Igreja Católica, na medida em que nós ficamos a perceber que a instituição passou a sua vida inteira a ocultar deliberadamente os seus esqueletos no armário, não por ter interesse em proteger as vítimas, mas por ter interesse em proteger a sua reputação. E eu acho que isso é o que distingue os crimes de abuso sexual na Igreja Católica dos crimes de abuso sexual na sociedade em geral, até porque sabemos, e temos que o dizer para que a discussão seja intelectualmente honesta, que a Igreja está longe de ser o contexto em que mais frequente os abusos sexuais. Sabemos que os abusos sexuais acontecem primordialmente dentro das famílias. Mas sim, isto é um problema que tem a ver com a própria natureza da instituição. E é isso que deixa esta ferida muito grande. Eu, por exemplo, o Papa Bento XVI, que agora, aliás, está a ver o seu papel como arcebispo de Munique particularmente questionado relativamente ao que ele saberia ou não saberia, não sabemos ainda, nem nos cabe a nós agora especular, mas sobre um caso de um abusador sexual, ele terá sido talvez o primeiro Papa a abordar o tema com o vigor que ele merecia. Em 2010 ele escreveu uma carta pública aos católicos da Irlanda, porque na altura, em 2009, tinha havido um relatório que mostrava que nas escolas católicas da Irlanda tinha havido assim, 30 mil casos de abuso e de violência e tal durante o século XX. E ele escreveu uma carta em que usou múltiplas vezes uma palavra que eu acho que define este processo, que é a palavra da traição. Ele escreveu diretamente aos padres que eles tinham traído a confiança que as pessoas tinham depositado durante séculos na Igreja. E acho que talvez seja esse o melhor resumo. É uma instituição que de repente olha para a sua história e vê que traiu por completo as pessoas que confiaram nela. Isso creio que é o fator fundamental que descreve a dimensão deste problema. Eu abriria agora, não sei se alguém tem já uma pergunta para lançar e para fazer follow-up. Vou ficar em silêncio de forma constrangedora até alguém intervir. Ricardo, força. Olá, boa noite a todos. Em bom ano, ainda não nos tínhamos visto este ano ainda. Bom ano. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Pegando, eu li um pouco não li todas as peças da reportagem do Em Silêncio, mas relembrando até um episódio que se passou num workshop de jornalismo de investigação do Fumaça,
com o Ricardo Esteves Ribeiro, e de facto às tantas estávamos todos a falar nesse workshop e estávamos a que tipos de jornalismo de investigação e que assuntos não eram tratados em Portugal, e houve dois que surgiram, era a questão do Me Too e era a questão de facto dos abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Parecia que não existiam, tinham existido noutros países, noutras situações, mas em Portugal não se falava. A primeira questão tinha a ver com isso. Vocês tiveram dificuldade, porque eu noto pelas peças da reportagem que vocês fizeram que eventualmente existiram notícias em jornais, mas não existiu jornalismo de investigação. E eu faço o contraste, até porque nós tivemos a questão do abuso sexual, não digo que terá tido muito jornalismo de investigação, mas mediatismo teve com o caso de Casa Pia, e por outro lado nós, relativamente à Igreja, nunca tivemos esse assunto explorado dessa forma, dessa perspectiva de jornalismo de investigação. E se vocês tiveram muito ou pouca dificuldade com essa situação. A segunda pergunta tinha a ver com a escolha na primeira peça jornalística da vossa grande reportagem, é da Madeira, e eu não sei se essa escolha foi aleatória ou se teve a ver com uma questão. Eu ainda, não sou muito velho, mas também já não sou muito novo, e lembro-me de há muitos anos o caso do Padre Frederico, que foi na Madeira, que estava um pouco ali intermédio entre uma relação homossexual e um caso possível de abuso sexual. Aliás, falou-se muito, eu conheço pessoas da Madeira em que se falava que, portanto, a fuga do padre foi feita com a ajuda da Igreja Católica da Madeira, alegadamente, e que isto terá servido também para encobrir eventuais eventuais abusos sexuais que estariam a ser perpetrados. Aliás, falava-se até inclusive que o jovem, que na altura não era jovem, mas que a relação teria se iniciado quando ele era menor, e que eventualmente, portanto, o assunto é disputado por ele alegadamente suicida. Assim, até hoje não se sabe se foi suicídio, se foi outra coisa qualquer, porque no próprio dia ou passado no dia a seguir o padre foge para o Brasil, e de facto se a escolha da Madeira teve alguma coisa a ver com isso. Era só ok, obrigado. É Nuno, não é? Ricardo. Ricardo. Nuno. Obrigado, Ricardo. Vou começar pela história da Madeira, porque acho que é mais simples de responder. A Madeira, nós escolhemos a Madeira porque o caso era o mais recente deles todos, e ele tinha, na verdade, em setembro de 2018, tinha sido manchete no Diário de Notícias da Madeira, a história de que o padre Anastácio, portanto, isto vinha lá nestas grandes parangonas, tinha sido afastado. Ele era padre de uma aldeia, de uma paróquia de imigrantes portugueses em Paris, e tinha sido misteriosamente afastado no verão de 2018, e o Diário de Notícias da Madeira trazia a notícia de que tinha sido por uma acusação de abuso sexual. E nós, passado um mês, ou passado poucas semanas, nem sei se foram poucos dias, o Papa Francisco convoca a reunião do Vaticano por causa do caso do Chile e do caso da Pensilvânia. Portanto, o caso da Madeira coincidiu no tempo com o caso, com uma explosão de escândalos global, e nós achamos que era particularmente atual falar de um caso que estava a ser investigado no país, sobretudo porque nós tínhamos coisas a acrescentar sobre esse caso, e como tínhamos coisas a acrescentar sobre esse caso, tínhamos notícias a dar, pareceu-nos que o critério jornalístico óbvio seria o da novidade e o da notícia, e portanto nós começámos por aí. O caso estava a ser investigado, tinha saído aquela notícia no jornal madeirense, e nós fomos atrás de tudo que tinha sido a história daquele padre e das várias paróquias por onde ele tinha passado na Madeira, os casos de que ele já tinha sido alvo em tribunal e que acabaram
porque a vítima misteriosamente apareceu no tribunal, apareceu na polícia para desmentir tudo o que tinha dito. Portanto, quer dizer, a história estava cheia de pontas soltas, e portanto nós começámos precisamente por aí. Obviamente é impossível falar de abusos sexuais na Igreja em Portugal sem falar do caso do Padre Frederico, não é? Porque é claramente o caso mais paradigmático dos anos 90 em Portugal. Foi o primeiro caso de um padre, foi a primeira vez que vimos um padre, ainda por cima a RTP transmitiu aquilo tudo, ele com o colarinho romano na televisão a ser julgado, etc. Portanto, todo esse processo do Padre Frederico foi um caso tão marcante da sociedade portuguesa que hoje ainda é muito difícil dissociar a crise dos abusos na Igreja da história do Padre Frederico. Aliás, por exemplo, o Bispo do Funchal, que na altura trouxe o Padre Frederico para a Madeira e depois que geriu todo esse processo, ainda é vivo, ainda recusa falar sobre o assunto, e portanto aquilo é claramente um caso que ficou por resolver. Portanto, a história, dificilmente saberemos os detalhes concretos da história. Sabemos que ele foi condenado e ele não fugiu 2 ou 3 dias depois da morte, só uma pequena correção, ele fugiu já da prisão, ele já estava preso em Portugal continental, e foi daqui que ele fugiu, porque pegou num carro e foi para Espanha, creio eu, foi assim uma coisa que não se controlava a fronteira, e portanto foi para a Espanha. E portanto, quer dizer, obviamente nós lembramos o caso do Padre Frederico, sobretudo porque falamos com o Bispo Dom Teodoro Faria, que depois também tinha tido um envolvimento no caso do Padre Anastácio, e portanto houve aqui claramente uma relação entre os casos. Mas o critério fundamental foi o que havia novidade a dar. Relativamente à questão de porque é que não se fazia jornalismo de investigação sobre este problema antes, ou porque é que não se fez até 2018, 2019. Bom, quer dizer, se nós formos bastante rigorosos naquilo a que chamamos jornalismo de investigação, não é? Ou seja, em tese todo o jornalismo é de investigação, na medida em que investiga e vai atrás de respostas e vai atrás de perguntas que não têm resposta, e portanto houve casos de investigação jornalística bastante sérios nos anos anteriores sobre casos de abuso na Igreja. Claramente o caso do padre Luís Mendes no Fundão, no seminário do Fundão, foi aquele que gerou mais atenção mediática nas últimas 2 décadas, porque os crimes eram muitos, portanto, era a história do seminário em que tinham acontecido durante muito tempo, ao longo do tempo, contra muitos miúdos. O padre foi condenado a 10 anos de cadeia efetiva, e portanto aquela história marcou muito, também porque aconteceu numa altura em que na Europa já se começava a falar dos abusos, da crise dos abusos na Igreja. E depois dessa história do padre do Fundão, depois desse padre ter sido preso, houve um conjunto de denúncias feitas na altura pela Catalina Pestana, que foram bastante investigados, por exemplo, pelo Jornal Expresso, em 2011, 12, 13, nessa fase portanto, pós-caso do Fundão. E na altura o Expresso fez um trabalho, eu acho muito, muito bom, muito meritório de escrutínio de uma série de casos, que nos permitem, aliás, hoje ter um retrato um bocadinho mais fiel daquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Então, muitas dessas peças eu citei-as aqui porque acho que elas são fundamentais. Eu acho que mais tarde o filme do Spotlight, que saiu, creio que em 2015, fez com que as atenções do público para o jornalismo de investigação sobre os abusos na Igreja aumentassem exponencialmente.
Ou seja, depois do filme, claramente depois do filme, e não depois das reportagens originais em 2002, eu acho que o filme foi muito importante nesse aspecto, sobretudo porque saiu numa altura em que o Papa Francisco já estava em funções e em que a crise já se começava a metastasizar pelo planeta inteiro, pelo universo católico inteiro. Começaram a ser feitos trabalhos de investigação jornalística muito por todo o mundo, e começaram a revelar escândalos sucessivos sobre a Igreja Católica. Em Portugal, nunca tinha acontecido uma coisa dessas assim muito assumida, do género, nós vamos agora lançar aqui um projeto jornalístico de investigação de grande monta, com o objetivo de tentar descortinar o que é possível saber ou não, porque provavelmente, mas isto é apenas especulação minha, o país ainda estava numa fase diferente deste processo. Nós não nos podemos esquecer que durante muitos anos, e estou a falar apenas, enfim, das últimas 2 décadas, mas durante todo este período, enquanto na Irlanda havia escândalos, na Alemanha havia escândalos, na Áustria havia escândalos, depois na Austrália houve aquele relatório, houve aquela comissão Royal Commission lançada em 2013. Portanto, durante estes anos em que os escândalos iam surgindo aqui e ali na Igreja Católica, os bispos portugueses iam repetindo uma e outra vez que Portugal era imune a este tipo de problemas, que este tipo de situações nunca tinha acontecido em Portugal, que isto se devia a uma espécie de cultura serena dos brandos costumes dos portugueses, que felizmente, se houve um caso ou 2 pontuais, que eram os tais que nós conhecemos, do padre do Fundão, do padre de Vila Real, etc., foram apenas exceções numa Igreja Católica que está completamente ao serviço das populações e em que nunca houve... Quer dizer, eu acho que este discurso durante muito tempo foi fazendo sentido para os portugueses, e eu incluo-me nesse grupo, portanto não estou aqui a falar de alto, eu acho que nós durante muito tempo isto foi fazendo sentido para nós. Isto era um problema que acontecia nos Estados Unidos, onde há muitos problemas que nós não temos, ou na Austrália, onde há coisas que nós nem sonhamos. E aqui em Portugal isto não batia certo com a ideia que nós tínhamos da Igreja Católica, e foi um processo que demorou, mas claramente esta comissão independente entrou em funções o mês passado e já tem largas dezenas de denúncias. Não sabemos quais é que vão ser validadas e quais é que não vão ser, mas quer dizer, claramente a dimensão do problema não é 4 ou 5 casos isolados, há um problema sistémico e Portugal não tem nenhum motivo para ser uma exceção e, portanto, temos é de ter uma igreja disponível a querer olhar para o problema. Portanto, é claramente uma questão de timing. As coisas acontecem no seu tempo e acho que em Portugal teriam de acontecer quando houvesse também vontade para ler coisas destas e, portanto, eu acho que nós, dentro do possível, tentámos entrar no timing que achamos certo. Perguntava também sobre as dificuldades, se tivemos dificuldades em fazer este trabalho. Eu acho que esse é todo um outro tópico, não sei se queremos a seguir, que é sobre a relação, não é? Como a Igreja lida com os jornalistas. É certo, é um processo claramente em curso ainda. A Igreja tem um historial de ter sido um poder efetivo em Portugal durante muitos anos. Não falo apenas durante os 8 séculos em que foi a religião oficial do reino, mas durante o século XX, durante uma boa parte do século XX, durante o Estado Novo, a Igreja Católica era um poder efetivo na sociedade portuguesa. E, portanto, a Igreja Católica ainda hoje não está habituada a ser escrutinada pelos jornalistas. Portanto, ao contrário do que acontece com o setor económico, com as grandes empresas, ou com os partidos políticos, ou com os órgãos de soberania, etc., que, tentando manobrar e manipular os média à torto e à direito, como vamos
podendo teorizar sobre as relações entre o setor político e o setor dos média, a esfera política e a esfera jornalística, sabemos que existe uma cultura de relação com os jornalistas que não há ainda na Igreja Católica. A Igreja Católica não concebe ainda a ideia, por exemplo, a Conferência Episcopal Portuguesa, que é o organismo máximo que representa a Igreja Católica em Portugal, não tem um assessor de imprensa. Não é uma prioridade. Não acham que não tem que ter um assessor de imprensa porque não tem que ter ninguém para falar com os médias, porque não é uma prioridade. Isto é sintomático de uma Igreja Católica que sempre olhou de cima para os jornalistas, que não têm que ficar a fazer perguntas, não têm que escrutinar, não têm que nada, e isto está a mudar, e portanto acontece comigo, que dedico grande parte do meu trabalho a escrever sobre a Igreja Católica, ter que bater a muitas portas para abrir uma. Isso aí faz parte do trabalho dos jornalistas, mas também acho que há aqui claramente um processo que a Igreja Católica, por exemplo, ao ter nomeado uma comissão independente para estudar os seus próprios arquivos, creio que já está a dar, não é? A dar um passo de assumir que não é autocêntrica, portanto não se centra sobre si mesmo e tem que estar sujeito ao escrutínio da sociedade civil. Foi difícil, podemos falar mais à frente disso, mas creio que a Igreja está a dar passos no bom sentido. Antes de passar a palavra ao Duarte Lisboa, queria fazer uma pergunta, queria picar um ponto aí. Quando dizes que a Igreja Católica tem o hábito histórico, em Portugal até muito tarde, de olhar de cima para os jornalistas, há o outro lado da moeda disto, de um certo reverencialismo da classe jornalística muito tardio pela Igreja Católica como instituição que não se escrutina? Os jornalistas terão sempre esse problema, não é? Que é muito difícil navegar nesta linha entre a ilusão da proximidade ao poder, não é? Os jornalistas normalmente estão próximos de todos os poderes, estão próximos dos grandes empresários, estão próximos dos políticos, estão próximos dos bispos, estão próximos de uma série de gente importante e, portanto, é fácil cairmos numa relação de dependência mútua ou de interdependência, em que nós para fazermos o nosso trabalho de escrutínio das instituições, dependemos que as instituições nos atendam ao telefone e nos respondam e, portanto, há vezes em que a instituição até tem interesse em lançar uma notícia e nós aceitamos a notícia porque sabemos que amanhã podemos precisar de ter a via aberta. Isso é um problema transversal ao jornalismo, que é muito difícil de combater, eu não tenho a solução para esse problema. Mas a Igreja Católica, evidentemente, por ter durante tanto tempo sido olhada como um poder, uma espécie de poder fora da sociedade. Não sei se me consigo fazer perceber bem desta maneira, mas é como se não fosse um poder, como não é um poder eleito pelos cidadãos, como não é um poder que interfere diretamente na minha vida como as empresas ou como a economia, etc. É uma espécie de instituição, enfim, para quem acredita é realmente pelo menos metade divina, mas mesmo para os não crentes, e eu acho que é muito interessante fazer o fenómeno de olhar a Igreja a partir do universo dos não crentes, é uma instituição com uma gravitas, com um peso tal na sociedade, que é fácil que o jornalismo também se abstivesse de fazer esse escrutínio, porque de facto era uma instituição cujas grandes virtudes eram essencialmente virtudes morais, e portanto depois também é um bocadinho esquisito, quer dizer, qual é o processo de escrutínio de uma instituição que se arroga ter virtudes morais. O próprio jornalismo tem feito o caminho de fazer esse próprio escrutínio da Igreja enquanto instituição de virtudes morais. Além disso, não podemos esquecer que uma parte muito significativa da população portuguesa é católica, mesmo que não seja particularmente religiosa do ponto de vista da devoção ou da prática religiosa, é batizada, vai aos casamentos, vai aos funerais, tem a ideia de que a Igreja Católica é uma espécie de avôzinho permanente na sua vida
onde faz os momentos importantes da sua vida, ou que valida os momentos importantes da sua vida. E, portanto, também, quer dizer, se eu confio na Igreja Católica para validar uma espécie de... o batismo do meu filho, né, que é assim, uma espécie de rito de iniciação na sociedade, o meu casamento, o funeral da minha avó, etc., depois, se a Igreja tem este poder de validar estes momentos importantes da minha vida, depois eu resisto à ideia de apontar as falhas à Igreja. E é um processo muito difícil de fazer, que é o de desacralizar a Igreja, que é literalmente desacralizar a Igreja e trazê-la para o plano das instituições humanas e escrutiná-la enquanto tal. Duarte, fez uma questão. Sim, obrigado, até agora muito interessante. A minha pergunta é mais geral, mais para perceber se estamos aqui, claro, estamos a falar da Igreja Católica, mas se, digamos, pelo menos em países ocidentais, se esse tipo de comportamentos foi visto noutras religiões, profissões também de índole cristão, por exemplo, a Igreja Protestante, ou estou a pensar no caso da Grécia, ou na maioria dos países do leste que tem uma Igreja Ortodoxa bastante forte, se este tipo de proteção a este tipo de comportamentos que não deviam existir dentro deste tipo de instituições, se também há casos, e se também há estudos, ou se também há casos conhecidos, digamos, ou também noutros países, digamos, dentro nas outras religiões. Sei que em noutros países será mais difícil, mas entretanto, sim, era essa a minha pergunta. É uma ótima pergunta. Aliás, eu comecei por dizer justamente, obrigado, Duarte, eu comecei justamente por dizer que o meu trabalho se foca naturalmente mais na Igreja Católica, porque eu trabalho essencialmente em Portugal e, portanto, a Igreja Católica tem um peso e um poder sociais que mais nenhuma religião tem em Portugal. Mesmo que nós pensemos, por exemplo, no segundo grupo, que são os cristãos evangélicos, estamos a falar de um universo assim de 500 mil, pronto, que apesar de ser bastante fiéis, é muito menos, consideravelmente menos do que o grande grupo religioso. Agora, há alguns dados sobre este problema noutras religiões. Por exemplo, eu lembro, estava aqui à procura no livro, porque eu lembro de ter posto isto aqui. No caso da Austrália, o relatório que foi feito pela Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Austrália não se limitou à Igreja Católica, portanto fez uma investigação transversal a toda a sociedade. E, portanto, a dada altura, é dito aqui o seguinte: 16 mil pessoas contactaram a Igreja, desculpem, a Comissão, e depois 58,1%, portanto estamos a falar de quase 2/3, ou mais de metade pelo menos, relataram ter sofrido abusos sexuais em instituições religiosas, em comparação com 32% em instituições do Estado e 10% noutro tipo de instituições. E depois, quando olhamos para portanto, o grupo de pessoas que disseram ter sofrido abusos sexuais em instituições religiosas, vemos que 61,4% dos sobreviventes sofreram abusos em instituições da Igreja Católica, e logo a seguir a Igreja Anglicana, com 14,8% dos relatos. Agora, estamos a falar de, por exemplo, a Igreja Católica é a religião mais expressiva do país, com 22% da população, e os anglicanos são o segundo grupo, com 13% da população. O que significa o quê? Estamos a falar em populações mais ou menos comparáveis, mas 61% das pessoas que sofreram abuso em instituições religiosas foi na Igreja Católica e só 14% na Igreja Anglicana. Isto diz-nos, o que quisermos interpretar daqui, pode-nos dizer apenas o caso da Austrália, não vou tirar especulações grandes sobre isto, mas uma das explicações que eu encontro para isto ser um problema mais prevalente, ou seja, para quando o problema explode, é mais um problema na Igreja Católica do que noutras instituições,
religiosas, porque a Igreja Católica tem uma característica que mais nenhuma destas religiões tem, que é uma estrutura em pirâmide, uma hierarquia em pirâmide, que vai de todas as bases até uma única pessoa, que é o Papa. É a única confissão que tem uma hierarquia de tal modo fechada, em que toda a gente responde a alguém acima, e a alguém acima até chegar a uma única pessoa, ou seja, toda a gente está na mesma hierarquia, que é muito mais fácil que a Igreja sinta a necessidade de limitar, de fazer a contenção dos danos e de silenciar os casos, e tenha sucesso nisso, porque é uma hierarquia com bastante poder. E enquanto outras confissões religiosas, por exemplo, quando nós falamos dos casos, do caso dos protestantes, em Portugal existem mais de 1000 igrejas protestantes independentes registadas na Aliança Evangélica Portuguesa. Dificilmente um caso destes conseguiria sequer sofrer um processo de ocultação interna dentro da estrutura, porque a estrutura simplesmente não existe enquanto hierarquia em pirâmide, e portanto mais rapidamente um caso que ocorresse numa instituição evangélica era imediatamente remetido para a polícia do que ficava a circular na hierarquia evangélica. E portanto eu acho que essa é uma das explicações, e acho que obviamente outra das explicações tem a ver com a ortodoxia da Igreja Católica em relação à moral sexual, que obriga a um esforço maior para que não sejam expostas as suas contradições, mas enfim, não tenho dados, por exemplo, sobre igrejas ortodoxas que partilham algum tipo de hierarquia com a Igreja Católica, e portanto não queria responder nada torto, mas creio que estes dados pelo menos ajudam a perceber que há um problema bastante expressivo, mais expressivo na Igreja do que em algumas outras instituições religiosas. Antes de puxar por mais alguém que põe a mão no ar, quando falas nos sistemas de encobrimento possíveis dentro da hierarquia, queria lançar-te 2 conceitos para cima da mesa, sendo tratados como se fossem equivalentes, portanto, serem distintos: o segredo pontífice e o segredo da confissão. Como é que estas figuras da lei canónica, que estão previstas nas leis de vários Estados através de concordatas, de tratados assinados com o Vaticano, portanto ganham valor legal, são utilizadas para encobrir casos de abuso sexual? Sim, sem dúvida. Bela questão, e é talvez um dos temas mais quentes desta discussão toda. Importa distinguir esses 2 conceitos. De facto, o segredo pontifício é uma ferramenta que a estrutura do Vaticano tem para classificar documentos, processos, etc, da estrutura do Vaticano. É uma coisa que é perfeitamente equiparável a segredos diplomáticos que todos os Estados têm. Portugal não será exceção. Portugal terá, de certeza, muita documentação no Ministério dos Negócios Estrangeiros que está sujeita a graus de segredo diplomático que fazem parte da própria soberania do Estado do Vaticano, e, portanto, eu acho que esse não deve haver uma discussão sobre acabar com o segredo pontifício. Não faria sentido nenhum. É um direito de um Estado soberano em manter a sua documentação privada. O próprio diminuiu a sua aplicação. Exatamente, e era aí que eu queria chegar. Ou seja, por exemplo, só para dar um exemplo prático, uma das grandes aplicações do segredo do pontifício é o processo de nomeação de um bispo. Nós vivemos num país em que as relações entre o Estado e a Igreja são perfeitamente amigáveis e não há problemas nenhuns relativamente à nomeação de bispos, mas a nomeação de bispos é um dos tópicos fundamentais da concordata que o Vaticano estabelece com a maioria dos Estados. E basta, por exemplo, olharmos para o caso da China, onde encontramos um regime comunista profundamente anti-eclesiástico, em que a nomeação dos bispos é um dos problemas que levou no século passado o Vaticano e a China a cortarem relações diplomáticas, porque a China não aceitava a ideia do Vaticano poder nomear
os bispos que operavam no território chinês, porque eram líderes de opinião no território chinês, e portanto era o que mais faltava, um Estado estrangeiro imiscuir-se nesse tipo de situação. E portanto, o processo de nomeação de um bispo, que implica portanto, audições a pessoas no país, documentos que vão para o Vaticano, que voltam para a embaixada, etc, etc, é uma das principais aplicações, por exemplo, do segredo pontifício. Eu não creio que haja alguma vantagem em, por exemplo, acabar com isso, porque de facto tem a ver com a soberania do Estado. O segredo pontifício pode também aplicar-se, e acho que é aqui que nos importa mais focar-nos, pode aplicar-se a processos judiciais que corram nas instituições judiciais da Santa Sé, portanto, nos tribunais do Vaticano e depois nos tribunais diocesanos que existem nos vários países. Durante muito tempo, é verdade que a Igreja aplicou o segredo pontifício a casos que perturbavam a imagem pública da Igreja e, portanto, aplicando um segredo pontifício, ou seja, tornando aquilo uma espécie de segredo de Estado do Vaticano, aquilo ficava protegido e nunca mais ninguém ouvia falar daquilo. O Papa Francisco, a meu ver, muito bem, acho que foi provavelmente uma das decisões mais certeiras em prol da transparência neste processo todo, proibiu a aplicação do segredo pontifício a casos que envolvessem abusos sexuais de menores ou potenciais crimes portanto, contra a dignidade das crianças, e isso, quer dizer, é uma decisão do próprio Papa que não pode ser revertida por outras instituições da Igreja, e, portanto, nesse aspecto, foi a própria Igreja dentro a dizer: nós recusamos tornar estes processos secretos. Esse é um ponto. O segundo ponto é o segredo da confissão. E o segredo da confissão é um problema muito complexo, porque a verdade é que o segredo da confissão é aquilo a que nós podemos comparar como sigilo profissional de um médico, de um psicólogo, de um advogado, seja o que for. E é aqui que nós podemos tentar perceber, por exemplo, mas existem exceções. Eu não conheço exatamente como funciona. Por exemplo, sei que no caso dos psicólogos o sigilo profissional é quase total, mas há algumas exceções. Por exemplo, um psicólogo, se vir que houve numa sessão de psicoterapia alguma coisa que o faz acreditar que há alguém em perigo, ou que a pessoa pode cometer um crime, ou que a pessoa pode ser vítima de um crime, ou que a sua vida pode estar em risco, etc., tem a prerrogativa de quebrar esse sigilo e de ir à polícia, por exemplo. Denunciar um crime, ou seja o que for. Eu, por exemplo, não sei como é que funciona noutros casos, imagino que no caso dos médicos haja alguma coisa semelhante, mas talvez alguém aqui na audiência tenha esses conhecimentos melhores do que eu. Agora, isto tudo para chegar ao quê? Há de facto casos em que há exceções. O sigilo da confissão, o segredo da confissão, não admite qualquer exceção. E não admite qualquer exceção porque o que a Igreja diz é que o padre ou o bispo, portanto, o membro do clero a quem um fiel se confessa, serve apenas como intermediário para a relação entre a pessoa e Deus. E, portanto, está fora das mãos do próprio padre, está fora das mãos da própria Igreja dizer que um padre pode quebrar aquele sigilo, porque o padre está a atuar como veículo de comunicação entre a pessoa e Deus. O que levanta, obviamente, a questão então, porque é que a pessoa não se confessa diretamente a Deus? Bom, porque a Igreja Católica acredita que uma parte do processo da reconciliação e que uma parte do processo do arrependimento, etc., passa por verbalizar os pecados perante um ministro de Deus e, portanto, perante uma pessoa que possa ajudar o fiel no processo de reparação do pecado, do arrependimento verdadeiro, etc, etc, etc. Isto deixa-nos aqui com um problema, que é os padres estão de facto proibidos de quebrar o sigilo da confissão, e se um padre quebrar o sigilo da confissão, pode ser excomungado.
Portanto, isto é a própria Igreja que proíbe por completo. Se um padre estiver numa sessão de confissão, portanto, num sacramento da reconciliação, e ouvir um tipo qualquer, imagina, acabei de matar não sei quem, acabei de matar a minha mulher. O padre não pode dizer, sim senhor, absolve-te e tal, e a seguir ir à polícia. Não pode fazer isso, porque a Igreja Católica de facto prevê a inviolabilidade total do segredo da confissão. Isto é uma coisa que está longe de ser unânime. Eu próprio não sei qual é a minha opinião verdadeira sobre isto, porque quando começamos a abrir exceções, normalmente há argumentos relativamente ou seja, a abertura de uma caixa de Pandora aqui, que depois, ou seja, qual é a linha? A partir de onde é que um padre passa a poder revelar um segredo de confissão? É muito difícil esta discussão e chegar a uma conclusão séria, mas quando perguntamos a qualquer padre ou bispo, qualquer pessoa da Igreja, então como é que se resolve este problema? Porque isto é um imbróglio, até para o padre, não é? Imaginem, ponham-se no lugar de um padre que está no confessionário e lhes aparece alguém que lhes confessa um crime e que diz que não tem intenção nenhuma de se entregar, etc., quer só a absolvição para ficar de bem com Deus e seguir a sua vida. Como é que esse padre vai dormir à noite? Não é? Se acreditarmos que a maioria dos padres são humanos, com boas intenções, etc., como é que esse padre vai dormir à noite? Bom, a resposta mais comum da Igreja Católica relativamente a este ponto é a seguinte: é a de que a absolvição, que é o propósito final da confissão, só pode ser dada se houver arrependimento real, se houver perdão aos visados e se houver um ato de reparação. E, portanto, o padre pode recusar a absolvição enquanto estes critérios não estiverem cumpridos. E o padre pode entender que estes critérios não estão cumpridos enquanto a pessoa não fizer o ato de reparação última, que é, no caso de um crime, apresentar-se à polícia. E, portanto, isto deixa-nos aqui numa discussão que é, então, mas, quer dizer, o padre vai-lhe dizer isso, olha, vai-te entregar à polícia que depois eu perdoo-te os pecados. Mas como é que o padre pode acreditar que o tipo sai dali e se vai entregar à polícia? A questão é porque é que o tipo está ali, em primeiro lugar, não é? Se ele está no confessionário a confessar os seus pecados e em busca da absolvição, será porque acredita no poder da reconciliação, se acredita no poder dos sacramentos, se acredita na confissão, se acredita, segue os seus pressupostos e, portanto, vai cumprir a recomendação do sacerdote e vai se entregar à polícia para depois o padre lhe dar a absolvição? Não faço ideia. Sei que em todos os momentos em que foi o Estado a determinar a suspensão do segredo de confissão, nós temos, por exemplo, casos em que a Austrália disse não, a partir de agora é proibido aplicar o segredo de confissão a casos de abuso. A Igreja tem-se recusado sempre a cumprir porque argumenta que a partir do momento em que se abre essa caixa de Pandora, então acabou o respeito pela liberdade religiosa, porque depois é muito fácil dar-se um passo em frente e determinar-se que não é só para os casos de abuso, é também para os casos de seja o que for, e um dia vamos estar a falar do caso de roubo de automóveis ou de seja o que for, e que de repente é o Estado a usar a Igreja como ferramenta de investigação para cumprir as suas próprias missões, que são investigar crimes, etc. Portanto, a discussão está longe de ser simples. Aliás, não sei se há aqui opiniões sobre como resolver de facto esta situação, mas a discussão está longe de ser simples e na maioria das vezes, quando há Estados a propô-lo, não é só a Igreja que se posiciona contra, são também uma série de outros atores sociais que nas suas profissões também têm algum tipo de proteção de confidencialidade e que veem a sua... Quer dizer, pensem, por exemplo, no caso de um advogado.
um advogado tem que quebrar o sigilo profissional para denunciar um crime que tenha conhecimento. Isso não vai contra a natureza da própria profissão. Se eu agora estou aqui metido numa alhada judicial, vou ter com um advogado para ver se ele me ajuda. O advogado sai dali e vai ter à polícia para me... É todo um processo em que implica nós tentarmos perceber o que é a confissão, porque é que ela está sujeita a segredo e que implicações é que haveria se nós quebrássemos esse segredo. Eu acho que esta discussão é mesmo muito complexa e eu acho que não há ainda uma resposta, ou não sei se alguma vez haverá uma resposta que permita destrinçar este imbróglio, que acho que é bastante complexo, porque depois há casos, de facto, em que... Já agora tu perguntavas, e bem, não sei se eu me tiver a estender, tu diz-me. A minha parte está à vontade. Mas perguntávamos como é que isto pode ser usado para encobrir, por exemplo. Nós, quando fizemos as investigações do Observador, um dos casos em que nós pegámos foi o caso do padre do Fundão, do padre Luís Mendes, já falei deste caso aqui. E o caso do padre do Fundão tinha algumas particularidades interessantes, e a primeira dessas particularidades era que a Igreja já sabia dos crimes antes daquilo chegar aos ouvidos da polícia. Bem, como aliás na maioria dos casos em que houve, que depois se verificaram crimes. E o que acontece era o seguinte: os miúdos que tinham sofrido os abusos, em alguns momentos, tinham falado com padres da escola e do seminário, etc, etc, etc. E há lá um padre que era o diretor espiritual dos miúdos. O diretor espiritual é uma designação que a Igreja usa, enfim, não é um confessor, mas é uma pessoa com quem se tem reuniões periódicas para se perceber o caminho espiritual que cada um está a levar, e a direção espiritual está sujeita ao segredo equiparado, ao segredo equiparado que é da confissão, que é o segredo da direção espiritual. E os miúdos tinham dito a esse padre, que era o diretor espiritual deles, que tinha acontecido isto, que este padre ia à meia da noite ter às camas deles, contar lá a história, que é tenebrosa. E depois, em tribunal, quando aquilo já passaram uns tempos, quando aquilo já estava a ser investigado pela polícia, a polícia interrogou os padres, interrogou as pessoas que trabalhavam no seminário e tal, interrogou esse padre, e esse padre disse qualquer coisa como: eles vieram ter comigo à meia da noite, em pânico, aconteceu isto e tal, contaram-me isto e eu acreditei neles, porque fazia sentido, porque batia certo e tal e tal. Foi o único padre que disse à polícia que os testemunhos dos miúdos faziam sentido. Todas as outras pessoas da igreja que falaram ali naquele processo disseram que aquilo não batia certo, que eles haviam de estar a inventar alguma coisa, ou que aquelas horas, etc. Pronto. E o único padre que disse que acreditou nos miúdos, nas vítimas, foi este. E a Diocese da Guarda meteu um recurso ao tribunal com base num parecer de direito canónico que argumentava que, como aquele padre era diretor espiritual deles, e então as suas conversas estavam sujeitas ao sigilo da direção espiritual, o testemunho desse padre devia ser desconsiderado pelo tribunal porque estava sujeito a um sigilo inviolável. Portanto, agora dizem-me assim, era uma... neste caso. Foi porque o parecer era de facto, a concordata diz isto, e, portanto tem que ser. Portanto, dizem-me assim, foi um mero legalismo para que aquilo estivesse tudo em ordem. Claro, e também foi a Igreja a forçar a invalidação do único testemunho de um membro da Igreja que acreditava na versão dos miúdos. Como é que pode ser usado? Aqui está um exemplo como este tipo de ferramentas podem ser usadas para pelo menos atrasar a investigação, perturbar a investigação, retirar elementos à decisão do tribunal, etc. Este é um exemplo bastante claro. Haveria, para quem quiser entrar sobre este tema ou outro qualquer dentro da área temática, vou voltar à minha tática de silêncios desconfortáveis até alguém lançar uma pergunta.
Ricardo. Acho que o Pedro também está com a mão no ar. Pedro, queres intervir primeiro? Depois passa a Ricardo Proença. Eu queria só fazer olá, boa noite a todos. Está-se a ouvir um bocadinho mal. Pedro está a cobrar. Eu não consigo. Talvez fosse melhor escrever, não? Sim, Não talvez. Se me estiverem a ouvir, faça a minha pergunta, porque é um comentário. Não. Vamos tentar o Ricardo Proença e depois voltamos ao Pedro, se tivermos sorte. Ricardo, queres deixar a tua questão? Sim. Pegando agora numa coisa que o João disse, fez um bocado a resenha histórica assim, dos casos a nível mundial. Portanto, falaste dos Estados Unidos, da Irlanda, da Austrália. Para ti, qual foi assim o caso ou o conjunto de casos que faz despoltar toda esta vaga a nível mundial? Porque pronto, daquilo que o que é mais conhecido são os casos dos Estados Unidos, não sei se esses foram os primeiros ou os que tiveram mais impacto, e se calhar atendendo a que a ligação católica nos Estados Unidos tem sempre a ver com a Irlanda e com os imigrantes católicos, não sei se foi por aí essa ligação. Se foi de facto o caso dos Estados Unidos e relacionando com as reportagens e com o filme, com o Spotlight, como tinhas falado, se foi essa. Sim. Quando dizes esta mas enfim, acho que fica claro. Esta crise, portanto, esta crise contemporânea, digamos assim, esta vaga que nós temos vindo a viver na Igreja Católica nos últimos anos, eu acho que podemos situá-la nas últimas 4 décadas. Portanto, há toda uma história de 2000 anos de crises, de coisas de, enfim, Inquisição, etc, 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 e mesmo uma coisa no início do século XX portanto, os crimes que ocorriam durante a confissão, etc. Mas esta vaga de escândalos que nós que ainda estamos a atravessar tem origem no início da década de 80, no sul dos Estados Unidos, no estado de Louisiana, com um caso que ficou bastante conhecido, que era, enfim, na altura, eu não me lembro disso, como é evidente que só nasci 10 anos depois, mas foi a primeira vez, foi o caso do padre Gauthier, Gilbert Gauthier, e foi a primeira vez que um padre foi publicamente julgado por abusos sexuais de menores. Portanto, até 1983, a estratégia da Igreja de mudar os padres de sítio, de intimidar as vítimas, etc., tinha resultado. Em 1983, o que aconteceu foi que uma família de uma vítima não se conformou com essa estratégia e fez uma queixa em tribunal contra o padre. Foi quanto bastou para que o caso chegasse aos jornais, e aos jornais regionais ali do Estado, foi quanto bastou para que depois lá o New York Times e os jornais nacionais pegassem naquele caso, e foi o que bastou para que durante os primeiros anos da década de 80 se começassem a multiplicar nos Estados Unidos outros casos, motivados justamente pela publicação daquele caso. Portanto, podemos situar claramente nos Estados Unidos a origem desta vaga. Aliás, durante os primeiros anos, foi ali que se situou este problema. Até começou por se considerar que seria um problema da Igreja nos Estados Unidos, porque depois, durante a década de 90, houve o caso do padre Porter, feito pelo Boston Globe, ainda antes da história do padre Gauguin, que é o caso do filme. E, portanto, claramente houve ali um processo de eclosão do problema com base nesse primeiro caso nos Estados Unidos. Depois, enfim, 2002 temos o caso do Boston Globe. Ainda nos anos 90, um caso que envolve um cardeal austríaco, amigo de João Paulo II. Enfim, e depois os casos começam a espalhar-se por todo o mundo, com alguns picos. Claramente o pico de 2009 na Irlanda, 2010 na Alemanha, 2013 a 2017 na Austrália,
E depois deste processo, destes 30 anos de escândalos aqui e ali, eu acho que podemos identificar claramente em 2018 o pico, o ponto de ruptura da Igreja Católica. E nesse ano aconteceram 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o Papa Francisco foi ao Chile, fez uma visita ao Chile. E o Chile era um país em que havia ainda feridas abertas relativamente a casos de abuso sexual, enfim, que tinham sido denunciados contra um padre, e depois havia um outro padre, havia um bispo que conhecia o caso, e esse bispo tinha sido nomeado para um cargo superior, etc. Aquelas coisas que podemos revisitar a história toda, era a crise do bispo Juan Barros, mas essa crise, enfim, o resumo é: essa crise ficou mal resolvida e as pessoas continuavam muito ressentidas com aquele bispo naquele cargo. E em 2018 o Papa Francisco vai visitar o Chile com essa ferida por sarar. E o facto dessa ferida estar por sarar levou a que o Papa Francisco fosse recebido no Chile com manifestações, com protestos contra aquele bispo, que aliás ia ao lado dele lá no cortejo que saiu do avião, etc. Inclusivamente o Papa Francisco faz uma coisa que é, irrita-se muito lá com uma jornalista que lhe está a fazer perguntas sobre o caso e diz: isso são tudo calúnias, no dia em que eu vir uma prova logo falo sobre o bispo Barros. Isto foi um escândalo total, porque o Papa Francisco, pela primeira vez, era um homem queridíssimo do mundo, pela primeira vez estava a desvalorizar as denúncias das vítimas de abuso sexual de menores, e portanto aquilo foi um escândalo tão grande que até houve cardeais a posicionarem-se contra o Papa Francisco na altura, e o Papa teve que vir a público pedir desculpa. Eu acho que é claramente aí nesse momento que o Papa Francisco começa a dar-se conta de como este problema não se resolve tomando uma medida aqui e outra medida ali. A Igreja estava a fervilhar de feridas por sarar, e ele bastava fazer uma visita a qualquer sítio para sentir que havia feridas por sarar em muitos sítios. Nesse ano os bispos do Chile todos colocaram o lugar à disposição, o Papa reuniu-se de emergência com eles, etc. Segundo acontecimento de 2018, o caso do cardeal McCarrick. O cardeal McCarrick foi o primeiro cardeal a ser demitido e reduzido ao estado laical por crimes de abuso sexual que ele tinha cometido na década de 70, e esses crimes vieram a público com reportagens dos jornais americanos em 2018. Esse processo precipitou-se muito rapidamente e de repente tornou-se uma espécie de centro portanto, de gravitacional da crise, porque era a primeira vez que havia uma pessoa num cargo tão elevado a ser visada por abusos, e não por encobrimento, mas por abusos diretamente. E o terceiro episódio de 2018 foi a divulgação do relatório da Pensilvânia, que foi um documento que saiu ali, eu creio que em agosto ou em setembro de 2018, não tenho isso assim de cor, mas o resumo dos números era qualquer coisa como: nas últimas décadas 1000 crianças foram vítimas de abusos de cerca de 300 padres. Num território, agora se quisermos usar para comparação, e esta comparação vale o que vale, um território que tem mais ou menos a dimensão de Portugal. Portanto, se isto nos leva para alguma comparação com os números que podemos esperar em Portugal, mas isto é apenas pura especulação. Mas claramente o ano 2018 foi tão intenso do ponto de vista da crise que o Papa Francisco sentiu que já não bastava, portanto, soluções locais, era preciso que a Igreja adotasse a luta contra os abusos como um grande desígnio, e foi por isso que ele fez aquela ação completamente inédita, que foi convocar de urgência uma reunião com os bispos de todo o mundo, para daí a 6 meses. Eu sei que daí a 6 meses é uma coisa que não parece muito urgente, mas se olharmos para o ritmo a que a Igreja habitualmente funciona, marcar uma cimeira com os bispos de todo o mundo para daí a 6 meses é provavelmente a decisão executiva mais rápida que um Papa pode tomar neste aspecto, e portanto aquilo claramente começou a mudar a partir dali. Em fevereiro de 2019
houve a cimeira. Em abril de 2019, o Patriarcado de Lisboa já estava a criar uma comissão de proteção de menores. Coisas destas aconteceram pelo país todo, pelo planeta todo. E, portanto, nestes últimos 2 anos têm sido simplesmente aplicadas as normas que foram produzidas nessa reunião e tem sido o que se tem visto. França, Alemanha, Polónia, Itália, casos a eclodir por todo lado, porque começou-se a investigar graças a essa reunião de 2019. Portanto, creio que respondi. Portanto, aqui estes foram assim, os picos fundamentais desta crise ao longo dos últimos 40 anos. Mas obrigado pela ótima questão. Vamos dar o Acho que havia aí... Agora só com áudio, temos 2. Pedro. Desculpem, tinha aqui. Olá, João. Viva! Tudo bem? Olá, toda a estabilidade. A minha pergunta... tudo. Sim, estava aqui. A net, eu posso mudar de casa, mas pelos vistos a net continua com a mesma qualidade. A minha pergunta tinha que ver com a história da confissão e da importância da confissão e de como isso pode ou não abrir um precedente, e fiquei a pensar quando tu falaste de como é que seria se nós aplicássemos isto a outras profissões, não é? Mas a verdade é que isso já acontece com outras profissões. Por exemplo, os advogados são, por lei, obrigados, aliás, a legislação europeia nem sequer é uma coisa portuguesa, a denunciar casos de branqueamento de capitais, de terrorismo. É verdade que não o fazem, o que é um escândalo, e é verdade que, por exemplo, o questionário, quando estava, só tinha afetado 5 casos, só tinha recebido 5 queixas de advogados relativos a branqueamento de capitais, mas a minha questão dentro daquilo que tu investigaste e que tu estudas sobre isso também é se tu não achas que isso não é, usar esse argumento, não é, da inviolabilidade do dever ou do direito, estou a perder. Confissão, e as coisas que isso provavelmente ter na religiosa, que é protegida por lei, se não é apenas uma pregar uma exceção. E agora, já me ouves? Está muito difícil. Sim, estavas a perguntar se usar o argumento da violação da liberdade religiosa poderá ser... Acho que ficámos sem o Pedro. Não, acho que ficámos sem o Pedro. Eu, na verdade, Nuno, se me permitires, sou o Bernardo, também, sou jornalista também do Fumaça. E viva João, muito obrigado por estares aqui, está a ser incrível. A minha pergunta, na verdade, por isso é que eu peguei na palavra, vem muito nisto que o Pedro disse, dentro da linha do que ele estava a dizer, e aliás eu até gostava de acrescentar uma coisa muito específica em relação a isto. Tu disseste, falaste da questão do segredo profissional, se pudermos assim dizer, mas há uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é no Código Processual, no Código do Processo Penal português, o artigo 135, tenho aqui à minha frente, ele de facto prevê que exista esta ideia de segredo profissional, e no número 1 diz ministros da religião ou confissão religiosa, advogados, médicos, jornalistas. Mas se continuarmos a ler esse mesmo artigo, há um ponto que para mim é bastante interessante e para mim até é algo incompreensível, que é o artigo 3º e o artigo 4º prevêem a possibilidade de um tribunal decretar o levantamento do sigilo profissional. Isso acontece para todas as profissões, advogados, médicos, jornalistas, membros de instituições de crédito, mas o ponto 5 diz o seguinte: os dispostos número 3 e 4, que são acerca deste levantamento do sigilo profissional, não se aplicam ao segredo religioso. Eu acho fascinante porque existe aqui um estado de exceção absoluto do segredo profissional que só é aplicável, ou seja, o topo do segredo profissional à luz do Código Penal português é de facto aplicado à religião. A pergunta que eu também gostava de lançar em relação a isto é, parece-me sempre haver na interpretação que existe da liberdade religiosa um viés, ou seja, só analisamos um lado da liberdade religiosa, que é a proteção que um Estado dá
à liberdade de culto, a uma pessoa não poder ser perseguida, bem, etc. Mas nunca, parece que muito raramente, nós vemos a questão do sentido contrário, que é um Estado ter o direito de poder tratar uma igreja tal e qual como trataria outra instituição. E a pergunta que eu te faço é se tens alguma opinião, alguma visão diferente da minha, que eu parece-me bastante estranho que o Código do Processo Penal Português tenha uma única exceção para membros, digamos, de religiões. Sim. E queria-te perguntar porque é que tu achas que isto acontece? Porque é que o Estado português protege de certa forma estas posições? E olha, obrigado por trazerem dados concretos porque eu há pouco de facto estava a falar apenas de cor, mas enfim, era como dizia, é a única que não tem exceções, não é? É a única que não admite qualquer exceção. Porque é que isso acontece? Bom, eu dizia-te, eu não tenho uma opinião fechada sobre o que eu acho que devia acontecer, de que compreendo os dois lados. Parece-me o seguinte, parece-me que claramente ainda não, que é um fenómeno novo, é um fenómeno recente, a ideia de que as religiões, ou que a Igreja Católica particularmente, teria algo a esconder do Estado português. Portanto, a ideia de que nós temos de submeter a Igreja Católica portanto, à violação do seu segredo profissional, que é aquilo que é determinado como segredo de confissão, é uma coisa que não cabia no Código, portanto, na legislação portuguesa, enfim, imagino eu, porque ainda não se antecipava como o sigilo religioso poderia ser usado para encobrimento de crimes. Além disso, eu tenho sérias dúvidas quanto à comparação direta. Eu acho que é uma comparação e acho que é a maneira que o Código Penal tem, o Código de Processo Penal tem de integrar o segredo de confissão na legislação portuguesa, é compará-lo ao sigilo profissional. Mas uma comparação absolutamente direta entre as duas coisas pode ser, enfim, pode conduzir a alguns erros, porque tem a ver com a própria natureza do segredo da confissão. E a natureza do segredo da confissão, no momento em que o segredo da confissão for possível de ser violado, então isso é o Estado a acabar com o sacramento da confissão. Portanto, a partir do momento em que a confissão admitir alguma exceção à sua confidencialidade total, o sacramento acaba, porque o sacramento depende desta ideia de que uma pessoa pode falar com Deus por intermédio de um ministro religioso. Isto é uma coisa que só faz sentido ser interpretada num contexto de fé. E é por isto que eu acho que nós não podemos fazer esta análise sem a dimensão da fé, quer a tenhamos, quer não tenhamos. Porque, em primeiro lugar, o seguinte: quem não tem fé e quem não acredita nos sacramentos não tem nenhum motivo para se ir confessar, não tem nenhum motivo para ir revelar um crime que tenha cometido a um padre portanto, a um ministro da sua religião. Enquanto poderá ter a revelar ao seu advogado, ou a revelar ao seu psicólogo, caso esteja a passar por uma crise de saúde mental, ou a revelar ao seu médico, caso isso tenha alguma coisa a ver com a sua saúde. Mas se não tiver fé, não terá motivo nenhum para ir falar para se ir confessar. E, portanto, a partir do momento em que a pessoa tem fé e acredita no poder da reconciliação e acredita no sacramento da confissão, então admitimos, e talvez aqui possa ser a falha lógica, mas então admitimos que a pessoa é um cristão católico praticante, fiel aos sacramentos, que se no contexto do sacramento ouvir o padre a dizer a maneira de teres a absolvição é fazeres um ato de reparação,
e o ato de reparação passará necessariamente por te submeter-se não só à justiça divina, mas à justiça dos homens, então a pessoa sai dali direta para a esquadra da polícia. Ou seja, se nós acreditarmos que uma pessoa, que todas as pessoas que procuram a confissão são pessoas que têm uma fé que as leva a acreditar que a confissão tem algum valor, então não há nenhum motivo para duvidar que este seja o processo lógico. Portanto, eu acho que será muito mais eficaz, até do ponto de vista pragmático da eficácia, nós centrarmos a discussão na sensibilização dos membros do clero para a ideia de que, e isto é um processo que a Igreja Católica tem de fazer internamente, para a ideia de que a reconciliação e o sacramento da confissão obrigam à reparação dos pecados, e quando os pecados são simultaneamente crimes, a reparação dos pecados faz-se também, ou faz-se primordialmente na justiça civil. Eu acho que será muito mais eficaz do que nós estarmos só a proibir o segredo de confissão, porque uma mera medida proibitiva leva-nos a uma coisa que em tese é absurda, que é um criminoso tem muita fé, é muito católico, é muito devoto, etc. Mas não quer ir para a cadeia. Então vai confessar-se ao padre. E o padre diz: muito bem, mas para teres a absolvição dos pecados é preciso que haja uma lógica de reparação e que respondas também perante a justiça humana. Ele diz: bom, então assim não quero. Obrigado e bom dia. Isto é uma coisa meio bizarra que em tese, não é suposto que aconteça, porque em princípio as pessoas que não sigam os pressupostos do perdão e da reconciliação que passam pela reparação, é porque não acreditam na confissão, é porque não recorrem à confissão e é porque também não, quer dizer, o segredo da confissão não pretende protegê-las de nada. Isto é como eu vejo as coisas. Eu acho que sem entendermos a natureza sacramental da confissão enquanto processo de fé, podemos só acabar numa lógica de interpretar a confissão como um momento conspirativo em que há duas pessoas a partilhar um segredo que a lei protege e, portanto, que não vai sair dali, etc. O padre até é cúmplice do crime, etc. Eu acho que essa pode ser uma maneira errada de ver as coisas, por este motivo. Não sei se esta explicação é satisfatória. Eu próprio não estou 100% convencido dela, mas creio que este é que se centrarmos o debate aqui, podemos avançar um bocadinho mais. Se alguém quer fazer follow-up ou puxar outra questão. Se eu agora conseguir. A terceira tentativa, Pedro. É a terceira tentativa. Eu acho que o João completou bem o que eu queria perguntar. Acho que queríamos fazer a mesma pergunta, mas tendo em conta então esta ideia da natureza sacramental e da importância que tem o sacramento da confissão para quem é católico, e também a forma como outras religiões, por exemplo, Jeovás, e eu tenho um caso muito próximo de alguém que fazia parte das testemunhas de Jeová, e que também tem, se quisermos, um sistema interno de justiça própria e que basicamente tira e retira a qualquer capacidade, a qualquer autoridade civil e judiciária a capacidade de analisar e de escrutinar casos muito graves. A minha pergunta era se a coberto da lei da liberdade religiosa, o que nós estamos a fazer como sociedade não é permitir sistemas paralelos e privados de justiça que não têm nada a ver com o sistema de justiça que foi evoluindo ao longo dos séculos e que, na verdade, são sistemas quase medievais, não é? Onde há quase um suzerano a aplicar a justiça como bem entende para manter um determinado grupo coeso e que escapa totalmente às leis que a sociedade democrática determinou que deviam ser aquelas que nos regem. Sim, eu acho mesmo que isso é talvez a grande discussão em torno de tudo isto, mas eu volto à mesma
ao mesmo ponto por onde comecei, que é o seguinte: se nos centrarmos no caso da Igreja Católica, o direito canónico e, portanto, a aplicação da justiça interna da Igreja, em nenhum momento da história contemporânea, não dos últimos séculos, mas atualmente, e é isso que a concordata prevê, em nenhum momento a justiça interna da Igreja Católica se substitui ao direito civil. Ou seja, nós podemos olhar para aquilo que chamamos os tribunais eclesiásticos ou a justiça do Vaticano, etc. Enfim, a comparação mais direta seria até com uma espécie de departamento de recursos humanos de uma grande empresa. São medidas disciplinares, são sanções disciplinares, são lógicas de punição interna que a Igreja tem para os seus membros, que só se aplicam aos seus membros. Atualmente, a prática, que é uma prática, aliás, muito, eu acho que é de saudar da Igreja Católica, nos casos que a Igreja Católica julga, muitos casos na sua justiça interna, que não têm nada a ver com crimes no direito penal português. Mas nos casos em que há uma coincidência entre delitos dentro da Igreja e crimes no direito penal, a Igreja Católica abre um processo e deixa-o em stand-by até estar concluído o processo civil e, no fim, pegando na decisão do processo civil, usa essa decisão para justificar uma punição interna ou uma absolvição interna. E, portanto, neste caso, aquilo que falamos quando falamos do sistema judicial dentro da Igreja Católica, eu creio que uma comparação será mais justa se compararmos com uma lógica de punição interna. Nem sempre foi isso que aconteceu, e houve casos, obviamente, em que a Igreja começou a investigar sem dizer nada à polícia. Atualmente as regras são muito claras. A Igreja, quando tem conhecimento de um crime, que seja de um delito, que é como chamam dentro da Igreja Católica, que seja crime, abre o processo, comunica tudo à polícia, dá à polícia os elementos que tem e espera pelo resultado do processo civil e depois usa essas conclusões no seu processo. Isto parece-me uma lógica bastante adequada. Pode fazer alguma coisa, tipo aplicar medidas preventivas, mas eu acho que essas medidas fazem sentido se pensarmos, por exemplo, que, imaginem, há um padre a ser investigado por abuso sexual e o tribunal até nem decreta nenhuma medida de coação, mas a Igreja pode dizer: este tipo, estando a ser investigado por abuso sexual, já não tem condições para estar à frente de uma paróquia, porque já ninguém o segue, já ninguém lhe liga, toda a gente... Então, pode-lhe aplicar uma medida de, por exemplo, retirá-lo da paróquia e portanto, dar-lhe uma tarefa de secretariado durante esse processo. Portanto, neste momento, o que acontece entre a Igreja Católica, de acordo com as regras, é isto. E, portanto, não creio que haja um sistema de justiça paralelo. No caso de religiões em que, comprovadamente, haja sistemas internos que procurem até substituir-se ao sistema penal português, ou seja, resolvendo em casa uma coisa para que ela nunca tenha que chegar às mãos da justiça, obviamente, é aí que o Estado deve intervir. Agora, a tua pergunta é excepcional, que é, e ao fazê-lo não está a violar a lei da liberdade religiosa? Pois, se calhar temos que olhar para a lei da liberdade religiosa e atualizá-la à luz daquilo que no século XXI já assistimos as organizações religiosas a fazer. E, de facto, há casos em que nós podemos ver práticas de má conduta dentro de instituições religiosas e essa má conduta a ter influenciado a aplicação da justiça civil. No caso da Igreja Católica, isso aconteceu e foi a própria Igreja a tomar medidas para que isso deixasse de acontecer. Portanto, aquelas coisas que aconteceram no caso do Padre do Fundão, aquilo tudo, neste momento não aconteceria, porque portanto, ou no caso da Madeira, etc., porque a Igreja Católica se teria limitado a abrir um processo interno e a esperar que acontecesse o processo civil. Portanto, se as instituições forem capazes de dar esses passos, melhor. Se não forem capazes e o Estado perceber que está a haver a sua autoridade
limitada por um sistema de ocultação dentro das comunidades religiosas, pois então aí tem que se perceber quais são os limites da lei da liberdade religiosa. E é uma discussão que é muito difícil de abrir. Eu, não havendo mãos no argumento, eu queria tocar no quando dizes agora faz-se assim, está a falar no pós-2019. Portanto, após a reunião... Sim, após até pós 2020. Publicados no final desse ano, no ano seguinte, por aí fora. Certo. Eu queria colocar-te uma pergunta, certo, que é que fui escravinhando na lateral do Roma Temos um Problema umas 40 vezes. Que é, porque é que isto há de ser diferente desta vez? Porque vais vendo ao longo dos 2000 anos, há uma série de momentos em que, lendo, teoricamente, legislação, por aí fora, que ele estava resolvido e nunca ficou. Porque é que o Francisco, de repente, é que resolve realmente isto e agora está feito? Não tenho uma resposta. Pode não resolver. Acho que há alguns sinais que apontam nesse sentido. Eu acho que o primeiro é a sociedade está mais exigente. Claramente, neste momento, e isto é uma coisa, no contexto da Igreja Católica, é uma coisa que nem 100 anos tem, não é? Só no Concílio Vaticano II é que a missa começou a ser nas línguas vernáculas de cada país, é que a Bíblia começou a ser traduzida para as nossas línguas, é que as pessoas começaram, no tempo dos nossos avós, era-se católico porque se era católico, não era porque se olhava para a doutrina e para a liturgia e para a teologia da Igreja Católica e se achava que aquilo era a cosmovisão que nós defendíamos. Portanto, claramente a sociedade hoje conhece melhor a Igreja, está mais preparada para discutir os fundamentos teológicos da Igreja Católica e, portanto, é capaz de ser mais exigente com a própria Igreja Católica e consegue perceber que a Igreja consegue ser exigente ao ponto de policiar a Igreja Católica relativamente às suas próprias contradições. Não se pode ter a doutrina que se tem na Igreja Católica e abusar de crianças. Não, é incompatível. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. Portanto, desse ponto de vista, eu creio que é uma evolução bastante grande. Por outro lado, eu acho que a mudança de mentalidades isto não é uma coisa exclusiva também da Igreja Católica, ou seja, as sociedades portuguesa, europeias, etc., mudaram radicalmente nos últimos 100 anos. Desde os direitos das mulheres, aos direitos de pessoas LGBT, à votação, portanto, ao sufrágio universal. Quer dizer, as sociedades mudaram radicalmente nos últimos 100 anos e eu não tenho razão nenhuma para não acreditar que os católicos também mudaram as suas perspectivas sobre uma série de coisas e que coisas que eram aceitáveis até há 20 ou 30 anos, hoje já não são. Os próprios crimes do direito penal português relativamente ao abuso sexual de menores, enfim, esses crimes sexuais contra crianças, que têm as suas nuances e têm as suas contextualizações e, portanto, há toda há um direito muito, muito consolidado sobre isso, que nos anos 90 não havia. Nos anos 80 e nos anos 90 ainda se falava de crimes como atos homossexuais com adolescentes, não é? Acho que era assim a designação. Portanto, era uma coisa de... A própria sociedade mudou. E nós estamos mais ou menos confiantes que está a mudar para melhor e que está a mudar no sentido de uma maior proteção das pessoas mais vulneráveis, etc. Desconfiar à partida da Igreja só porque sim, também pode ser um bocadinho má fé. Eu acredito que a Igreja tem acompanhado este processo de evolução da sociedade, mas, por exemplo, enquanto jornalista que se dedica a cobrir a Igreja Católica, cá estarei para procurar as vezes em que estas normas não forem aplicadas. Agora, creio que há um processo que também não pode ser subestimado de acompanhamento da evolução das mentalidades na sociedade. Mas como é que podemos dizer que a Igreja Católica está a acompanhar essa mudança de mentalidades quando, por exemplo, em 2019, já depois de todos os bispos irem ter com o Papa Francisco à Itália,
o Bispo do Porto compara uma comissão de proteção de menores a uma comissão sobre um meteorito cair na cidade do Porto? Claro, porque há uma série de partidos de extrema-direita a surgir em montes de países da Europa, quer dizer, a evolução das mentalidades faz-se desta maneira. Há pessoas que vão... A Igreja Católica ainda não é unânime, e a Igreja Católica está, obviamente, uns passos atrás. Portanto, a Igreja Católica só agora é que criou uma comissão para investigar quer dizer, para fazer uma coisa que era óbvia, que era investigar estas coisas. A Igreja Católica só em 2020 é que atualizou as suas normas para elas corresponderem mais àquilo que o nosso direito se calhar já traz desde 2010 ou 2000, portanto, do início dos anos 2000. A Igreja está a fazer um processo que vai acompanhando a sociedade, vai obviamente um bocadinho atrás. Agora, creio que teremos sempre essas pessoas, não é? Teremos sempre. E mesmo, por exemplo, o Bispo do Porto, quer dizer, o Bispo do Porto disse isso e depois o Papa obrigou-o a criar uma comissão e ele criou. E, portanto, às vezes também se faz assim, por decreto, e agora veremos que disponibilidade é que, por exemplo, eu fiz essa pergunta na conferência de imprensa sobre quando foi apresentada a nova comissão, mas eu perguntei isso aos membros da comissão. Ouçam, vocês vão ter de ir aos arquivos da Igreja Católica, e sabemos que os arquivos da Igreja Católica em Portugal não há uns arquivos da Igreja Nacional, há 21 arquivos das 21 dioceses católicas portuguesas. Os bispos não estão todos alinhados no mesmo sentido relativamente portanto, há necessidade de fazer uma investigação destas. O Bispo do Porto, por exemplo, eu dei o exemplo do Dom Manuel Lima, achava isto. Acham que vão ter dificuldades em convencer os bispos todos a dar-vos a chave do arquivo? Veremos, em dezembro sai o relatório, vamos ver se foi possível ou não. Agora, eu creio que sou otimista o suficiente para perceber que a Igreja Católica há 10 anos não teria criado esta comissão e agora criou. Há 20 anos não teria tido a reunião que teve em Roma e teve há 3 anos. E, portanto, está a acontecer. Nós podemos sempre lamentar que esteja a acontecer tarde, mas tarde demais nunca é, não é? É tarde, mas não é tarde demais. Ainda é possível impedir muita coisa. O que é isto? Mais questões. E vamos chegando ao fim do tempo que podemos roubar ao João Francisco, que ele, coitado, ainda tem que ir dar balada, assumo eu, para alguns para dormir. E amanhã estou às 6h30 da manhã. E vais fazer online? Vou. É uma dor. Mas soube hoje, portanto não... Não me desmarcaste. Certo. Sofia, tens uma questão? Sim, olá, boa noite. Tenho estado a ouvir tudo e tem sido muito interessante. Tenho também estado assim, em contacto com uns fóruns interreligiosos e estavas a falar agora desta resistência da Igreja Católica e se vê-se mesmo com questões de género e tudo mais, que outras igrejas cristãs acabam por ser muito mais abertas a estas questões, até pela aquele tabu de sempre de porque é que as mulheres não são padres, e a católica é que fica atrás. Mas a minha questão era no sentido de podermos aqui fazer, se calhar, eu sei que é sempre difícil, mas um exercício quase de futurologia. O que é que pode vir deste relatório da Comissão que pode eventualmente mudar alguma coisa, até mesmo nesta relação entre aquilo que é o poder ou a influência da Igreja e da forma como trata as coisas internamente e aquilo que poderá vir cá para fora para ser a justiça penal, neste caso, a tratar. E queria saber a tua perspectiva sobre isto. Sim, obrigado. O que pode vir deste relatório enfim, é de facto futurologia. Agora, acho que há duas coisas muito interessantes que foram já anunciadas pelos membros da Comissão. O modus operandi da Comissão é bastante interessante, porque nós sabemos que o direito penal vai evoluindo e que nunca se aplica com retroativos, não é? Ou seja, se uma coisa hoje é crime, mas há 20 anos não era, se aconteceu há 20 anos não se vai punir como se tivesse acontecido hoje. Eles vão fazer uma coisa muito interessante, que é, eles vão pegar na definição
atual, contemporânea dos crimes, e vão aplicá-la aos últimos 70 anos, e vão tentar perceber esta realidade ao longo dos últimos 70 anos. Pelo que percebi, a Comissão já criou 2 canais de comunicação diretos, um com a Procuradoria-Geral da República e outro com a Polícia Judiciária, para remeter diretamente para as instituições civis, sem passar pela Conferência Episcopal, e relembro que nenhum dos membros da Conferência Episcopal é sequer membro do clero, não é? É de facto uma comissão, até ver, bastante independente, para comunicar todos os crimes que se encontrem, enfim, tipificados na lei no período em que ocorreram e que não estejam prescritos, obviamente. Portanto, esses casos que possam surgir nem sequer vão ser investigados pela Comissão, vão ser diretamente entregues às autoridades, o que acho que é um sinal bastante positivo, a criação destes canais diretos de comunicação. Quanto aos outros, vai ser feito um relatório essencialmente por um lado estatístico e por outro lado histórico, que acho que nos vai ajudar a perceber que aquela ideia que os bispos tentaram perpetuar durante alguns anos, de que isto era um problema pontual, que não tinha nada a ver com a Igreja, mas sim com 2 ou 3 maçãs podres que se tinham infiltrado na Igreja, vai cair por terra. A ideia de que nós, em 2 dias, temos a Comissão a receber mais de 100 denúncias é absolutamente avassaladora, ainda que metade sejam falsas, não é? E ainda que dessas metade delas ainda não se possam comprovar, já é tão mais do que 5 casos em 30 anos, que claramente vai cair por terra a ideia de que isto era um conjunto de casos isolados. Vai-se perceber, lamentavelmente, mas ainda bem que se percebe mais cedo do que tarde, que a Igreja Católica em Portugal é a Igreja Católica como é noutros sítios do mundo, e seguiu os mesmos padrões de comportamento. Confrontada com crimes, procurou às vezes encobri-los, outras vezes silenciar as vítimas, tantas vezes não fazer nada quanto a eles, e portanto, sim, se o relatório vai dizer 100, vai dizer 500, vai dizer 1000, não faço ideia. Claramente o relatório já dá para ver que não vai dizer que foram 5 ou 6 ao longo de 30 anos, e portanto acho que tenho uma expectativa muito grande de que isto possa verdadeiramente mudar completamente o modo como a Igreja fala de si própria sobre este assunto, para o melhor, porque quando este relatório estiver concluído e os bispos aparecerem em público a dizer: meus amigos, está aqui o relatório, aconteceu isto na nossa instituição, nós falhámos em toda a linha, pedimos perdão às vítimas, as que ainda puderem ter a sua justiça civil reposta, faremos o possível por isso. As que não puderem, fiquem com a certeza do nosso arrependimento genuíno. E agora, vamos trabalhar para que isto nunca mais aconteça. Isto é um ótimo processo de recomeço. Agora, enquanto isto não for feito, enquanto os bispos continuarem naquela cassete, isto nunca aconteceu, eram 2 ou 3, aí é que mais ninguém confia os seus filhos à Igreja no futuro. Portanto, este é fundamental para o processo. É uma espécie de versão coletiva do que acontece no sacramento da confissão, e é até curioso que a Igreja, que acredita tanto no sacramento da confissão, não consiga perceber que coletivamente se aplicam os mesmos pressupostos. O perdão que a sociedade dará à Igreja virá do reconhecimento do erro, do arrependimento genuíno e da reparação que for possível fazer dos erros. Eu acho que é um processo que começa 20 anos depois do que devia ter começado, mas é de saudar que começa. Mais questões? João. É só uma provocação que, na verdade, tive aqui há uns dias a discutir com o Nuno algumas possibilidades de perguntas. Este é um tema que me é especialmente caro, não só a questão dos abusos sexuais dentro da Igreja, mas sim um bocado o papel que a Igreja terá na nossa sociedade e num Estado que eu, aqui me confesso, considero que é muito pouco laico. E a pergunta que eu te faria, na verdade, de montes delas, que podemos estar aqui, não te quero roubar o tempo, podemos estar aqui horas, que eu ia gostar de estar aqui a fazer perguntas, mas eu escolho esta, que é:
nós falamos parece-me sempre haver aqui um tom de a Igreja Católica é uma pessoa de bem, insuspeita, que parece que de repente descobrimos aqui uma falha grave. E numa altura onde isto, cruzando alguns assuntos, mas numa altura nós falamos, por exemplo, de reparações históricas, noutros assuntos da nossa sociedade, do papel dos países europeus na colonização, parece-me que há sempre uma instituição que passa pelos pingos da chuva até nesse tipo de assuntos. E é precisamente a Igreja Católica. Uhum. A Igreja Católica não surgiu com problemas associados nos últimos 50 ou 100 anos. Aliás, até disseste uma frase curiosa, que eu percebo porque é que disseste isso, mas que se a Igreja não tiver esta mudança de posição, então nunca mais ninguém vai confiar os seus filhos à Igreja Católica. Eu percebo porque é que diz isso, até porque a sociedade como um todo mudou, temos uma sociedade completamente diferente do que teríamos há 20, 50, 100 anos. Mas a minha pergunta é, isto não é de toda a primeira vez que a Igreja Católica tem escândalos associados ao seu nome. Estamos a falar de uma organização que, por muito que se custa admitir, é a mesma instituição que queimou pessoas em praça pública por delitos de opinião, é a mesma pessoa que esteve diretamente envolvida nos processos de colonização, enfim, podemos estar aqui a falar numa data de coisas. E ainda assim, nós parece que temos sempre aqui uma proteção enorme da Igreja. Veja-se, por exemplo, uma coisa que eu acho inacreditável, que é a própria lei da liberdade religiosa, que diz que nenhuma religião pode ser favorecida ou discriminada em função das outras. O seu artigo 58 é a dizer que a lei da liberdade religiosa não se aplica à Igreja Católica, que para isso teremos então outra lei específica, que é neste caso a concordata. Eu acho isso extremamente interessante, que é até nesta, e agora focando um bocado aquilo que estamos a falar, até nesta própria comissão de investigação, nós estamos a dar, mais uma vez, o benefício da dúvida à Igreja, e mesmo que isto vá desencadear depois um processo civil, por que carga d'água é que nós damos tanto valor a uma comissão que é indiretamente nomeada pela Conferência Episcopal e, portanto, pela própria Igreja Católica? Eu sei que os membros da comissão foram nomeados por uma única pessoa, mas essa pessoa foi nomeada pela Igreja, é financiada pela própria Igreja Católica, e porque se nós aplicássemos isto a qualquer outra instituição ou qualquer outra empresa, seja o que for, isto eu estou do ponto de vista, sim, eu sou ateu, mas também vivo numa sociedade democrática em que quer que o sistema judicial funcione sem olhar a nenhum tipo de distinção. Portanto, a pergunta que eu te faço é, qual é que é o dia em que nós vamos considerar a Igreja Católica, não vamos tratar a Igreja Católica com paninhos quentes? Esta é a minha pergunta, porque me parece que até nesta comissão de investigação nós estamos sempre, não, vamos dar o benefício da dúvida, vamos acreditar que desta vez é diferente. Um bocado aquela pergunta que o Nuno já fez, que é, porquê é que desta vez é que é diferente? Porquê é que é diferente em relação aos abusos sexuais, e porquê é que é diferente em 2020, e porquê é que continuamos a ter este estatuto de exceção no tratamento da Igreja Católica? Repara, eu concordo com tudo o que dizes na tese, mas deixa-me só regressar, por exemplo, à questão da concordata, a lei da liberdade religiosa. Eu acho mesmo que é um feito extraordinário para Portugal, e obviamente que a concordata tem especificidades, mas a lei da liberdade religiosa foi inspirada na concordata. Portanto, o objetivo da lei da liberdade religiosa até foi exatamente o de alargar a todas as religiões com presença em Portugal os benefícios que eram dados à Igreja Católica por via da concordata. E o motivo pelo qual a lei depois não se aplica à Igreja Católica é porque existe a concordata anterior, e a concordata é assinada com o Vaticano, que é um Estado soberano, e tem a ver com essa questão de haver um Estado soberano que é também a sede de uma igreja, como eu acho que, aliás, sucederia com outras situações, simplesmente não acontece com outros casos. Porque é que enfim, isto vale o que vale. Estou apenas a dizer que eu acho que está a ser feito um caminho positivo de equiparação da Igreja Católica às outras religiões, que aliás é um caminho que é diretamente proporcional à diversificação das crenças na população portuguesa. Porque é que nós tratamos a Igreja Católica com paninhos quentes? Eu acho que uma das coisas que eu disse há pouco contribui largamente para isso. Nós, genericamente falando, crescemos num país em que aprendemos que a Igreja Católica era a instituição
que validava, que dava cor, e que dava uma cor, um selo de aprovação aos momentos importantes da nossa vida. Os casamentos dos nossos amigos, dos nossos primos, dos nossos pais, foi onde? Foi na igreja. Nasceu um bebezinho na família, qual é que é a grande festa? Batizado. Morreu a minha avó, como é que é a homenagem? Funeral na igreja, missa no cemitério, o padre... E nós vimos de uma cultura em que os grandes momentos da nossa vida eram pontuados por uma celebração da Igreja Católica. E, portanto, a Igreja Católica não estava para nós ao mesmo nível de outras instituições com as quais nós lidávamos no dia-a-dia. E, portanto, há claramente um contexto histórico que não pode ser ignorado. Porque é que agora vai ser diferente de outras vezes? Eu não acho que vai ser diferente de outras vezes. A Igreja Católica mudou ao longo dos últimos 2000 anos ao ritmo do que as sociedades foram mudando, mantendo a sua matriz fundacional. A Igreja Católica, no período em que os países europeus colonizavam o resto do mundo, a Igreja Católica ia com os missionários contribuir para isso e levar o Evangelho e, portanto, disseminar pela força dos países europeus essa cultura religiosa. A Igreja Católica, durante um período por exemplo, quando nós falamos da Inquisição que queimou pessoas, estamos a falar de um caso concreto da Inquisição espanhola e da Inquisição em Portugal, foi um reinado dos reis católicos de Espanha, um reinado de mão duríssima, que pegou numa instituição que a Igreja tinha criado para punir heresias com indulgências e coisas assim, pegou e transformou aquilo numa máquina assassina. A Igreja foi instrumentalizada durante múltiplas vezes ao longo da história para esses efeitos. E na sociedade contemporânea, olhando para o século XX, nós claramente vemos que as mentalidades mudaram, e não foi só na Igreja. Eu recordo aquilo que dizia há pouco. As mulheres começaram a votar no século XX, os homossexuais começaram a poder casar no século XX, quer dizer, o apartheid acabou no século XX. Uma série de processos medievais, discriminatórios, segregacionistas, etc., acabaram no século XX, e não foi porque eram praticados pela Igreja e deixaram de ser praticados pela Igreja, foi porque as sociedades mudaram. Portanto, a Igreja foi sempre tendo, ao longo de todo este período, os seus próprios esqueletos no armário. E à medida que a sociedade tem vindo a expurgar os seus próprios esqueletos, também a Igreja está a fazer esse processo. E, portanto, eu acho mesmo que vai ser diferente no caso dos abusos, porque nós estamos, enquanto sociedade, a passar uma fase em que temos tolerância zero para crimes sexuais contra crianças, e descobrimos que esse era um dos esqueletos no armário da Igreja. E dissemos, meus amigos, acabou. E, portanto, a Igreja está a fazer esse caminho, e nós, enquanto sociedade, seremos exigentes para com a Igreja nesse aspecto. Quanto à comissão independente, certo, é uma questão fundamental. A questão é, se não for uma comissão independente nomeada pela Igreja, não há nenhuma, porque o Estado português não o faz. O Estado português não faz esse tipo de coisas, não diz assim, bom, agora o Estado decide investigar a instituição A, B ou C. Seja um clube de futebol, seja a ver o que é que aparece. Isso é perseguição. E, portanto, o Estado nunca o poderia fazer. Portanto, que seja a Igreja a dar um passo em frente e dizer nós próprios, que uns até são ateus, outros são tipos, quer dizer, Daniel Sampaio, Lebrinho Lúcio, acho que são pessoas que de facto são insuspeitas o Pedro Streste, que foi uma figura fundamental no processo da Casa Pia. Eu acho que a Igreja até fez questão de ir buscar pessoas que até estavam afastadas da sua esfera e dizer-lhes, investiguem-nos, a gente dá o dinheiro e vocês investiguem-nos. Eu concordo a 100%. Enquanto jornalista que cobre os assuntos da Igreja, estarei aqui para fazer o meu melhor, para escrutinar se há 1 cêntimo, e o Fumaça estará também seguramente, se há 1 cêntimo do dinheiro do financiamento da Comissão que seja usado para influenciar os resultados da Comissão. Já tivemos o Pedro Streste publicamente a dizer, se isso acontecer, ele é o primeiro a admitir-se. Eu acho mesmo que esta Comissão
é a única maneira de nós termos alguém a investigar esta história. E, portanto, não consigo partilhar dessa desconfiança apenas porque se não houver esta comissão não há mais nenhuma. Não haverá uma comissão estatal a fazê-lo a não ser que houvesse, obviamente, uma coisa como aconteceu na Austrália, em que o Parlamento português decidisse, vamos lançar uma task force porque achamos que os abusos de menores são um problema gravíssimo na nossa sociedade, vamos lançar uma task force e vamos investigar este problema na sociedade. Mas aí não podia ir só à Igreja. E, por exemplo, o Dom Américo Aguiar, o Bispo da Auxiliar de Lisboa, ele veio dizer isto para o público, eu creio que aquela formulação poderá não ter sido bem escolhida, mas ele disse esta frase: se for o Estado a investigar, não faz sentido apontar-me ir a uma instituição, porque isso é perseguição. Mas a frase dele foi muito criticada no contexto da sociedade civil, porque me parece que não se fez esta reflexão de que, evidentemente, se não for a Igreja a dizer, bom, vamos investigar os nossos próprios pecados, não será ninguém a fazê-lo, porque não é assim que funcionamos na nossa democracia. Mas eu partilho a 100% da visão geral que tu apresentas, que é: nós estamos há séculos a olhar para a Igreja Católica como uma coisa que está fora da ordem normal das coisas, fora da investigação judicial, mas isso nasce de nós e nasce do contexto todo em que a sociedade portuguesa se construiu, e, portanto, que este processo esteja a ser feito, não é? Esta tal desacralização da Igreja, trazer a Igreja para o plano das instituições e então investigá-la nesse sentido, acho que é um passo bastante positivo.